Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Sidney Moisés, da Confiança RH. Sidney, falávamos ainda há pouco a respeito do serviço temporário e o serviço terciarizado. Você poderia explicar para os nossos telespectadores quais as diferenças entre essas duas modalidades de emprego, que hoje em dia é muito comum, mas muitos dos que nos assistem talvez não tenham essa distinção, tem essa duvidazinha aí. Tá, o temporário é uma lei criada, ela é de 74, a lei 6.019 da CLT, onde você contrata, né, uma pessoa, ele pode ficar ali na sua empresa lotado até 90 dias. Certo. Dentro dessa lei específica, podendo ser prorrogado por mais de 90. Ou seja, 180 dias. 180 dias, tá? Ele tem todos os direitos. Tem 13º, férias, né, o fundo de garantia. Uhum. Ele, na prorrogação, nesses primeiros 90 dias, se ele não ficar na empresa, a empresa quiser dispensar, ele é dispensado, a rescisão dele é normal. Ele vai receber 3/12 de férias, 3/12 de 13º e mais o fundo de garantia depositado. Certo. Não tem os 40%, né, da multa rescisória do FGTS. Prorrogando o contrato dele por mais de 90, no final do contrato, automaticamente ele vai ter 6/12 de 13º, 6/12 de férias mais 1/3 e o fundo de garantia depositado. Certo. Não tem direito ao aviso, nem aos 40% da multa. Entendi. Então, para o contratante, ele é mais barato do que um funcionário normal. Os encargos do INSS é menor. Ah, é, Sidney? Olha que interessante, hein, pessoal? Menor em quanto, Sidney? Dá em torno de 3, alguma coisa. Somente? Em vez de eu pagar 20% da folha patronal dele? Total dá 28,8, né? Sim. Total dá 28. 28,8. Um funcionário normal hoje para minha empresa custa 28,8 de INSS. Isso. Parte dele e parte da empresa. E um temporário? Temporário sai em torno de 25. Menos 3% aí. 3%. Entendi. Se você for somar, já é um grande, né? Porque final do fritar dos ovos, né? Já é um ganho, né? Já é um ganho. E tem outro também, um outro grande lance também desse contrato, que é um contrato determinado. Ele tem um período para começar e um período para terminar. Sim. Nesse período, se o funcionário sofreu algum acidente, tiver algum acidente de trabalho e tal, ou fora do trabalho, ao terminar o contrato, a rescisão dele é seca. É seca. Entendi. É feita, ele pode estar... Mesmo ele não está exercendo a função por estar acidentado? Afastado, feita a rescisão, você paga ali o que ele tiver de direito. Sim. E dali é fim dado o vínculo com a empresa. Mas imagino... Mas ele continua com todos os benefícios do INSS. Ele continua encostado pelo tempo que for necessário para ele se recuperar. Mas a empresa não precisa ficar arcando com esse custo. Não. Entendi. Então, diferentemente de um funcionário contratado pelo regime CLT normal, que se acidenta e pelo tempo que ele ficar encostado, a empresa tem que ficar desembolsando o FGTS. Ali terminou os 3 meses, você pode rescindir o contrato. Rescinde, não renova, e ele fica pelo INSS, pelo seguro, né, social. Isso. E também tem o outro lado também do candidato, que ele vai, né, dar o sangue para mostrar trabalho para poder ser efetivado pela empresa. Olha que legal, hein? Continuar naquela vaga. Ele sabe que ele ali está com o tempo horário, mas tem a chance de ser efetivado, ele vai dar o sangue, ele vai dar o melhor dele para poder ele segurar aquela vaga, né? Então seria uma boa oportunidade para a empresa que sofre com sazonalidade, né, Sidney? Isso. Qual o padrão de cliente que geralmente demanda esse tipo de mão de obra, Sidney? Qual o tipo de comércio, ou de indústria, ou de empresa que geralmente recruta essa mão de obra? Hoje está geral, qualquer empresa pode contratar um temporário. Até uma loja com 4 funcionários, uma loja pequena. Está chegando agora o Natal aí. Ele pode contratar um temporário para esse período, do que ele contratar um funcionário para ele, que ele no caso ele não pode, o empresário ele não pode contratar direto um temporário. Ele tem que contratar uma empresa que tenha o registro, né? Tem que ter um registro do Ministério do Trabalho. Que no caso, a empresa que você tem, né, que você é sócio, ela faz esse tipo de trabalho. A gente tem um registro do Ministério do Trabalho para poder trabalhar com a Lei 6.019. Sim. Então, quem
A empresa não pode contratar por ela mesma um temporário. Então ela tem que fazer aquele contrato de experiência. Certo. Né? O contrato de experiência, ele vai pagar todos os encargos, normal. Se ele não gostou da pessoa que ele contratou, ele vai ter que dispensar. Sim. Aí tem aquela quebra, né? Aquela multa da quebra de contrato. Sim. Se você contratou por 45 mais 45, você dispensou o cara com 30 dias. Você vai ter que pagar 15, até o final do... não, aí aquela metade, né? Uhum. Os 50% do que faltava para terminar o contrato, você tem que arcar, tem que Sim. pagar. Seria uma indenização que ele teria direito. Isso. Já o temporário não teria tem. isso. Então, para os nossos comerciantes, nossos empresários associados da CDL, está chegando o fim de ano, precisa aumentar o contingente de pessoas trabalhando na loja. Uma solução muito importante, contratação temporária, né, Sidney? E além do temporário, todo o recrutamento é feito por nós. Sim. Entendeu? Ele vai passar o perfil, a gente vai procurar esse funcionário para ele no mercado. Certo. E encontrando ele dando ok, a gente contrata como temporário. Ele não vai ter o trabalho de recrutar, selecionar, ficar entrevistando, que esse trabalho todo é nosso. E qual é o custo que a empresa cobra para poder alocar um funcionário desse num estabelecimento? Um salário mais ou menos médio aí de R$700. Quanto que seria o custo para a gente poder estar demandando esse temporário aí numa folha de R$700 mais ou menos? Um atendente sem experiência para trabalhar nesse período aí de Natal. Quanto ficaria por quanto que custaria para o contratante, Sidney? Em torno de 80%. 80%. 80%. Com todas as taxas, com todos os encargos, taxa administrativa. Os 700 o funcionário iria receber pela sua empresa. Pela minha empresa. Eu cobraria E os outros taxa R$560 de 85%. é para arcar todo o custo que... Isso. Recolhimento dos encargos, INSS, 13º. Entendi. E aí você apresentaria para o contratante... No final, fechou a folha de pagamento, a gente emite uma nota fiscal com a boleta e junto com os encargos que foram recolhidos daquele empregado. Isso, daquele empregado. E o empregador, no caso, que contratou esse temporário, está isento de qualquer problema futuro. Isso. Vai pela empresa. A empresa também que ele contratar tem que ser idônea, né? Sim, porque senão vai recair tudo sobre ele. Solidariedade. Olha que importante. Vejam só, é uma solução maravilhosa desde que você tenha uma empresa séria para fazer esse trabalho. É bom pesquisar, ter uma referência, ver com quais empresas que você trabalha, que aquela empresa de qual a consultoria trabalha. Certo. Sidney, e nós falávamos também do terciarizado. Qual é a diferença entre o temporário para o terciarizado? O terceirizado é a diferença que ele só vai tirar a responsabilidade do empregado e passar para a gente, que os encargos são iguais. São iguais. São iguais. Ele não vai ter aquele trabalho de folha de pagamento, aquele trabalho de recrutar, entendeu? Ele vai ser todo esse trabalho é nosso, mas os encargos são, em relação a benefício de encargos, não tem nenhum. Mas, por exemplo, Sidney, uma loja de venda de roupa, né? A atividade fim dela é vender roupa. Uma vendedora pode ser terceirizada? Não. Não. Cara terceirizado não, que é atividade fim. Atividade fim. Mas a menina que limpa a loja, que vai manter a loja limpa, bonitinha, cheirosa. Agora, detalhe, ele pode contratar um temporário, um vendedor temporário, mesmo sendo atividade fim. Por quê? É aquele, nessa época de final do ano, o pico de produção, o pico de venda, entendeu? Ele pode contratar. É uma atividade fim, mas ele pode contratar porque é aquela... A lei permite. Então, vejam só, queridos. Vocês podem contratar um temporário para exercer atividade fim neste período de fim de ano. E não podem contratar um terceirizado para exercer essa atividade. Contudo, uma pessoa para trabalhar no auxílio, num estoque, na parte de limpeza, poderia ser uma pessoa terceirizada. Pode. E o temporário você pode usar nas férias. Você tem uma funcionária que está entrando, você não precisa contratar uma pessoa para cobrir as férias dessa sua funcionária. Você contrata um temporário na licença maternidade. Poxa, que interessante. Você está com um projeto, minha empresa trabalha com um projeto, vou precisar aqui de 2 arquitetos e tal, eu vou precisar para esse período de 3, 4 meses. Pode-se contratar um temporário. Entendi. Então, uma solução econômica, assim dizendo, né? Econômica.
Porque você vai ter um custo de 80%, enquanto que um funcionário normal ele custa 100%, 110% para a empresa. E se o contratado temporário não estiver satisfazendo o interesse da empresa, ele pode ser substituído? Pode ser substituído. É uma outra vantagem, Sidney. Pode, é só ligar para a empresa, olha, não está me satisfazendo, não tá contento, estou precisando de uma outra pessoa, troca para mim, a gente troca. É mesmo, Sidney? Tira xadrez. Condomínio. Essa peça aqui bota outra. Condomínio pode trabalhar com esse sistema, Sidney? Olha, eu nunca trabalhei com condomínio como temporário não, mas pode também para cobrir férias. Para cobrir férias. Cobrir férias. Que interessante. Vejam só os síndicos que nos assistem, eis uma solução aí econômica. Cobrir férias de um porteiro, de um assessorista. Interessante. Sidney, mudando um pouquinho, nossos telespectadores devem estar entusiasmados aí com essas informações, porque todos nós sofremos com isso. Não é bom demitir ninguém. É muito oneroso demitir no Brasil, ainda mais com essa nova lei aí do aviso prévio, né? Então, quer dizer, se nós temos meios de nos isentarmos disso, vamos então usufruir. Agora, o que tem sido a CDL para você, Sidney? Qual a experiência que você que tem participado do café da manhã, empresarial? Rapaz, CDL, primeiro é uma casa, né? Sim. De amigos, você faz novas amizades, aprende muito, passa a conhecer muita gente aqui. Já fez negócio aqui, Sidney? Já. No sábado mesmo, lá no encontro, eu já fichei com aquele rapaz das plantas, o... Carvalho, Sítio Carvalho. O Ney. Do nosso patrocinador dessas belíssimas plantas. Ele já me passou um e-mail hoje pedindo 2 vendedores e 2 motoristas. Vejam só, hein? Aqui a gente faz negócio, né, Sidney? Faz. E você tem gostado dos eventos? Você esteve conosco em Cabo Frio, na nossa escolha, né? Quando a gente participou lá da convenção. Foi no sábado, no evento. Gostou? Foi, muito bom. E aí, tá entusiasmado com a CDL? Gosto. E agora para 2012... A nossa convenção estadual. Pode contar com a confiança lá. Tá certo. Da equipe, que precisar da empresa lá para ajudar. Eu, inclusive, hoje recebi um e-mail da Sofia se oferecendo para nos ajudar. Agora, Sidney, nosso tempo já está terminando. Eu gostaria de fazer algumas perguntas rápidas para você. Você é casado, Sidney? Casado. O que é família para você, Sidney? Família é tudo. Tudo. Acho que é o alicerce, né? Se você não tiver uma família, vindo de uma família estruturada, acho que você não tem um alicerce de vida para você tocar e chegar até onde Deus quiser que você chegue, né? Você é um homem também que gosta de fazer obras sociais. A quem você atribui isso? Vem de dentro. Vontade de ajudar. Foi algum exemplo de casa? Minha mãe, cara. Minha mãe sempre ajudou. Minha mãe sempre ajudou. Ela, às vezes, chegava época, dia das crianças, final de ano, Natal. Aí chegava em casa, no quarto dela, tinha um monte de sacolinha, então. Ela saía distribuindo e tal. Que interessante. Não sendo nada, não escolhia pessoa, cara, cor, nada, idade. Era criança e tal, ela gostava, passava ali, meu filho, vem cá. Tamo aí. Niterói, o que é Niterói para você, Sidney? Niterói é nossa casa, né, cara? Não tenho vontade de sair. Já pensei algumas vezes em sair de Niterói, mas hoje eu não penso mais em sair de Niterói. Gosto de Niterói. Futuro, Sidney? Futuro, só Deus quem pode nos... As pessoas realmente dizem isso, é verdade. Eu tenho um ideal do futuro, é me aposentar ainda jovem, com saúde. Para usufruir. E continuar fazendo alguma coisa de bom, né? Tá certo. E Sidney Moisés para Sidney Moisés? Saúde para ele. Saúde para ele. Sidney. Para poder continuar a batalha. Tá certo, querido. Foi um prazer, Sidney, recebê-lo aqui no nosso programa. O programa CDL vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um entrevistado. Obrigado.